Apareceu. Opa, estamos aqui, ótimo. Será que todos já podem me ouvir? Eu vou escrever algo lá, mas estamos ao vivo lá agora. Ótimo. Então, eu vou desconectar com você para me conectar com o pessoal no YouTube. Pessoal, boa tarde. Já conseguem me ouvir? Se sim, por favor, coloquem no chat. A gente está usando uma ferramenta nova hoje. Estamos só encerrando os testes aqui, mas acho que está tudo bem. Já podem me ouvir? Estão ouvindo? Tudo certo? Ótimo. Então, eu vou dar a sequência aqui, já tive o retorno aqui, que estão todos me ouvindo, que bom. Ah, agora vejo todos os comentários, pronto. Os comentários estão aparecendo para mim, que ótimo, que excelente. Primeiro, eu gostaria de abrir essa live já me antecipando, pedindo desculpas pelo atraso. Eu solicitei que a equipe utilizasse uma outra ferramenta. Ah, eles estão me dizendo que está dando eco. Deixa eu verificar aqui. Tem um atraso no som. Às vezes dá um atrasinho no som, sim, tá? Pode ser que esse atraso aconteça. Mas o que importa é que vocês estejam me ouvindo bem. Estão todos me ouvindo bem ou tá ruim o som? Como tá? Coloquem para mim no chat que eu estou vendo o chat. Pode ser que aconteça, tá? Um atraso. Está com eco? Está ruim? Continua ruim? Ok? Então, eu vou seguir. Se o áudio ficar ruim, a gente retoma, tá bom? A gente volta. Antes de mais nada, eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. É uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse momento de conhecimento, de construção. Eu tenho certeza que nós vamos hoje compartilhar muitas coisas boas, tá bem? Para esse momento inicial, né, para essa nossa primeira conversa, eu quero me apresentar, dizer quem eu sou. Estão me perguntando aqui se tem algum outro equipamento. Deixa eu verificar como é que está isso. Só um instantinho. Só um instantinho para verificação. É que às vezes chega com um pouquinho de atraso para mim, mas já está tudo... Acho que está ok. Se vocês não me ouvirem bem, por favor, coloquem no chat, tá bom? E aí eu vou voltando, a gente encontra uma outra forma de conversar. Para esse momento inicial, eu quero me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou professora, sou formada, minha primeira graduação é Direito, eu me formei em Direito em 2006, 2007, e a minha segunda graduação é a Pedagogia, eu saí do Direito e já prestei a Pedagogia. E, na verdade, né, como eu sempre digo, boa tarde a todos que estão entrando agora. Na verdade, como eu sempre digo, eu sempre soube que eu seria professora. Eu sempre soube que o que eu queria era ser professora, mas às vezes as forças, né? Quem tem aqui estudado Foucault, como vocês estão tendo contato com o Foucault há um tempo, às vezes algumas forças
falam mais alto, e aí eu acabei iniciando a minha carreira pelo direito. Não há arrependimento, pelo contrário nenhum, gosto, né, ainda atuo, trabalho com as carreiras jurídicas, mas a minha vocação mesmo é a docência. Eu, além de ser professora na educação básica, eu sou efetiva aqui no município de Ribeirão Preto. Eu também sou professora nos cursos preparatórios para concursos das carreiras pedagógicas e jurídicas. Então, eu trabalho no cursinho também, preparatório, já faz alguns anos. São os extremos, né? A educação básica, eu trabalho na educação infantil e com os adultos. O pessoal brinca muito comigo isso, né? Que eu trabalho nos dois extremos, e é isso mesmo. Eu trabalho nos dois extremos e circulo com muita leveza entre eles. Sou muito feliz e gosto muito. Além disso, eu sou docente do ensino superior numa universidade aqui próxima de Ribeirão Preto, em Bebedouro, no curso de pedagogia. Já estou lá também faz alguns anos e tenho uma satisfação enorme em falar isso, porque desde sempre, toda a minha formação, tudo que eu estudo e penso foi voltado principalmente para essa atuação. Então, é algo que me alegra muito e que hoje me traz uma satisfação muito grande, né? Eu tenho sentido que, inclusive diante dos momentos que nós estamos vivendo atualmente, por todas as circunstâncias que vocês sabem bem, tem muitas coisas que a gente precisa, de vez em quando, refletir sobre. E naquele descompasso da vida, né, naquela descontinuidade da vida, a gente acaba deixando para depois, ou algumas coisas acabam escapando. Então, que esse momento nos traga essa possibilidade de reflexão e de repensar algumas coisas que mereciam esse repensar, certo? Então, diante disso, eu quero aproveitar também, cumprimentá-los pela dedicação, pelo esforço. Eu sou professora também, sei perfeitamente tudo que vocês estão atravessando nesse momento, né? No momento de crise, no momento de extremas demandas. A gente tem muitas demandas de todos os lados, demanda da escola, da família, do trabalho, de todos os campos que a gente vive, né? Tem demandado muito. Então, desde já eu quero cumprimentá-los e dizer que é muito bom poder saber que vocês estão aqui se esforçando, se dedicando e entregando um pouco de vocês para se desenvolverem, para conhecerem mais e para terem aí bons aprendizados. Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui e meus cumprimentos pela dedicação, pelo esforço, porque eu sei que por trás dessa presença tem um grande esforço. Agradecer também ao professor Flávio, muito obrigada, professor Flávio. Eu vou encurtar os agradecimentos a ele, porque senão a live seria só para isso. Obrigada pela oportunidade e por poder trazer um pouquinho, né, um pouquinho do que a gente tem estudado ao longo de alguns anos já e compartilhar com essas pessoas aqui hoje, que com certeza farão um excelente uso dos conhecimentos que a gente vai trabalhar. Então, eu já falei um pouquinho para vocês sobre mim, já disse um pouquinho como foi a minha trajetória. Eu comecei no curso de Direito, continuei, saí do curso de Direito, terminei o curso de Direito já no curso de Pedagogia, e depois já para o mestrado, e agora já estou finalizando o doutorado em Educação. Eu sei que dentro desse curso vocês têm estudado bastante o Foucault, claro, né? É um nome que já faz parte do cotidiano de vocês aqui no curso. E aí, para a gente começar, né, para a gente iniciar essa nossa conversa aqui na live, eu gostaria de saber de vocês como é que o Foucault impactou o seu olhar sobre a escola. Escrevam no chat para mim. Eu quero saber como que aquilo que vocês têm estudado sobre o Foucault, eu assisti às lives anteriores, vi que vocês fizeram excelentes abordagens sobre o Foucault, sobre os conceitos dele. O que
a teoria Foucaultiana... Primeiro de tudo, vamos formular duas perguntas, então. Primeira pergunta. As teorias do Foucault que vocês já viram aqui no curso, né? Vocês já estão avançados em algumas coisas. Essas teorias que vocês estudaram colaboraram para vocês mudarem o olhar sobre alguma coisa ou sobre alguma situação, alguma produção na escola? Se sim, caso isso seja positivo, como foi essa mudança de olhar? Em que o seu olhar se modificou? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês hoje, e enquanto eu falo, quero que vocês escrevam no chat, tá? Essa pergunta não é sem razão. Vocês já viram que a minha disciplina, claro, vai tratar sobre ele, num campo específico, mas mais do que tratar sobre ele, eu gostaria de sentir qual tem sido essa aplicabilidade na vida de vocês, como vocês têm pensado esses conceitos no seu cotidiano, nas suas vivências, nas impressões que tem, nas concepções que tem sobre escola, sobre professor, sobre aluno, sobre as relações que se estabelecem dentro da escola, como isso tem os impactado. Olha, eu já tenho um da Juliana aqui. O Foucault me tirou do eixo completamente. Olha, Juliana, o professor Flávio tem uma fala que eu acho que é, assim, mais perfeita e impossível. Quando você estuda Foucault e faz as discussões, né, traz essas discussões, não resta pedra sobre pedra. E é a mais pura verdade. Quando a gente... É lógico, o Foucault nos traz uma perspectiva, e eu não estou aqui para te dizer que é a perspectiva mais certa do mundo, a mais errada do mundo, eu não estou aqui para tecer nenhum tipo de julgamento, tá? A gente está apresentando essa perspectiva para vocês, é uma perspectiva teórica. E quando a gente olha para as relações, para o sujeito, para o pensamento, a partir da perspectiva Foucaultiana, a gente tem eu acho que algumas coisas nascem, inclusive alguns comportamentos, alguns pensamentos. Foucault em isolamento social é para ter crise existencial, disse Ana Paula. Olha, Ana Paula, eu não vou negar que algumas das observações dele, né, são impactantes até, né? Porque elas desconstroem muitas das coisas que a gente sempre pensou, que a gente nasceu no contexto, ou que a gente foi ensinado para. Então, essas desconstruções, nenhuma desconstrução é fácil, né, gente? Se a construção já não é fácil, que dirá as desconstruções, né? Então, é a crise. Raquel, o Foucault me provoca a pensar nas relações de poder dentro da escola. E penso, é possível mudar? Gente, essa é uma conclusão que, sinceramente, eu acho que nem o próprio Foucault conseguiu chegar completamente. Ou chegou e a gente é que não conseguiu perceber. Na verdade, o que o Foucault nos aponta é que essa organização é uma teia. E ela vai nos enredando. E eu acho que algumas coisas colaboram muito para a gente repensar ou para a gente tecer esse novo olhar. E quando a gente tece esse novo olhar, a crítica, a arte, já nos vão trazendo essa possibilidade de uma mudança. Quem sabe? Em uma das nossas últimas reuniões, o professor Flávio deu um exemplo que eu achei fabuloso. Ele falou sobre os combinados da sala. Quem nunca, né? Quem de nós aqui, principalmente os professores, ou aqueles que já passaram pela sala de aula, ainda que estejam na gestão, quem nunca fez os combinados da sala? Aqueles combinados, né, que a gente já chega no começo do ano, e aí vai construir os combinados de maneira coletiva, né? A gente vai coletivamente construir os combinados, porque, afinal, quando a gente constrói coletivamente, as crianças entendem melhor e tal. E aí a gente
lá na sala de aula, apresenta, né? Olha, os combinados, vamos fazer os combinados. E aí a professora vai apresentando os combinados, as crianças vão repetindo e né, escrevem no caderno, acabou. Essa é a construção coletiva, né? Então, assim, é uma mudança muito grande? É uma mudança, porque antes não tinha nem essa conversa, não tinha nem esse diálogo. Então, vamos olhar para situações que já representam um avanço dentro do que a gente considera como avanço, né? Em tempos anteriores, talvez a gente não teria nem essa possibilidade de discutir uma regra. Ela era simplesmente imposta, sem nenhum tipo de discussão, e pronto. Agora a gente pelo menos tem essa possibilidade de discussão. É exatamente o que queríamos? Ainda temos algo para evoluir, ou para repensar nessas relações. Mas eu já considero algum avanço. Deixa eu ver o que a Ana Paula colocou. Charlot, Meunier, Foucault desconstruíram todas as minhas verdades, todos os meus alicerces em que apoiava, não só a minha prática pedagógica, como as minhas relações. Eles trazem um olhar muito diferente e é o que eu digo para os meus alunos na universidade, inclusive. Eles não só trazem um olhar diferente, Ana, como faz sentido. Se você começa, conforme você vai avançando na teoria e estudando o que eles dizem, faz muito sentido. Começa a fazer sentido, você começa a entender algumas coisas num campo um pouco mais macro, né, com um olhar um pouco mais amplo. O Foucault e a relação de poder, disse a Érica, faz refletir sobre um posicionamento de transformação, sobre uma possibilidade de refletir para, ou no sentido de, quem sabe, uma transformação. E isso também precisa ser pensado, mas faz sentido. E aí eu vejo pelas falas de vocês que o Foucault está trazendo alguma coisa nova. O Foucault está trazendo novas perspectivas ou novas possibilidades de olhar. Não só ele, né, os outros autores também foram citados, Foucault, Charlot, professor Charlot, Bourdieu, eles trazem para a gente essa possibilidade de repensar, de um novo olhar, de uma nova perspectiva. Como eu disse para vocês, a gente não está aqui para fazer, para ficar, né, fazendo mil elogios e dizendo que é a melhor e a única teoria aplicável. Não é essa a nossa intenção, tá? Mas é uma perspectiva com sentido e que com certeza traz a possibilidade de muitas reflexões. Diante disso, né, e já muito feliz por saber que vocês estão com essa intimidade já com os autores, com os principais conceitos do Foucault, eu gostaria então de falar um pouquinho para vocês sobre como será a nossa disciplina. Eu imagino que, conforme eu disse no começo, né, a gente até atrasou um pouquinho por conta disso, eu fiz o pedido para a equipe para a gente usar essa ferramenta, a gente está usando uma ferramenta que eu posso fazer a live e compartilhar a minha tela com vocês. Então, essa era a minha intenção, tá? Poder fazer esse compartilhamento, porque eu penso que ele nos ajuda a organizar as ideias, os pensamentos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Peço apenas um instante. E aí vocês me contam se estão vendo a minha tela compartilhada, porque eu não estou. Digam se sim ou não. Põe no chat, tá? É que vocês estão vendo. Não? Não, 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 não. Espera aí, vamos abrir então. Agora vejam se estão vendo minha tela. Deixa eu ver se agora, tem
Agora deu certo mesmo. Estou vendo aqui, eu vou ampliar, tá? Como eu vou, tá bom? Então, eu não vou conseguir ver o nosso chat. Já vou pedir de antemão, Fabiana, caso haja alguma pergunta ou alguma coisa aqui no chat, eu vou perder o chat agora, porque eu vou ampliar a tela. Você me manda no WhatsApp, por favor, tá bom? Porque eu vou fazer essa ampliação e não consigo mais ver a tela do chat. Se tiverem alguma dúvida, a Fabiana vai me passar, tá certo? Vamos falar um pouquinho, então, da nossa disciplina, que eu já estou muito animada, super feliz. Eu acho que vai ser uma disciplina muito rica, com muita coisa bacana para a gente discutir, principalmente porque agora a gente vai pegar todos esses conceitos que estão aí com vocês, sobre Foucault, os leitores das obras dele, analisá-lo no contexto da educação. Nessa tela que vocês estão vendo no canto esquerdo, para mim é esquerdo, não sei como está para vocês. Nesse canto esquerdo da tela, vocês têm o meu contato, os meus contatos, o meu e-mail, e esse arroba @profanatália, é o meu Instagram, tá bom? Se vocês quiserem me seguir, lá tem o meu direct, vocês podem falar comigo à vontade, me chamar a qualquer hora. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque a demanda, né, conforme a gente falou, está muito alta, mas vocês podem me chamar a qualquer momento lá pelo direct, sem nenhum problema, a gente conversa. E o meu e-mail também está aí embaixo, é o gmail, nsupino@gmail.com, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a nossa disciplina. E aí, nesse slide, vocês já conseguem ver como eu organizei a nossa disciplina, como eu fiz a organização da disciplina. Nós vamos ter para essa disciplina 3 fóruns e uma atividade final. Eu optei por colocar apenas uma atividade final, primeiro, para não sobrecarregá-los, e segundo, para que vocês possam fazer os fóruns com tranquilidade, com dedicação. Então, cada semana nós teremos um. O fórum 1, 2 e 3 nas 3 primeiras semanas, e na última semana da nossa disciplina, a atividade final, ok? O fórum 1 vai tratar sobre as relações entre norma, normal e normalização. Então, nesse primeiro fórum, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Vocês vão fazer uma leitura a respeito desse assunto, para compreender esses conceitos. Hoje a gente vai falar um pouco também, né, de forma introdutória, para já dar esse amparo, esse suporte para vocês fazerem as leituras. E no fórum 2, vocês vão tratar sobre a institucionalização e os corpos dóceis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a institucionalização, como ela funciona, qual a relação do processo de institucionalização com a escola e com a produção de corpos dóceis. Como eu disse para vocês, todos os fóruns e atividade estão amparados por um texto, por uma leitura, que tratam sobre o assunto que é do fórum, o assunto que vai ser discutido lá, tá? Então, tem já lá no seu plano, você vai encontrar isso. No fórum 3, nós vamos nos utilizar de um texto do professor Veiga Neto. O professor Veiga Neto é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não estou muito enganada. Ele é da região sul, mas eu não me lembro exatamente se eu estou falando o nome da universidade corretamente. É um grande releitor das obras do Foucault, um grande comentador das obras do Foucault, então, todo o texto dele, com certeza, vocês podem ler com tranquilidade. E esse texto, esse terceiro fórum, é baseado num texto dele. E a nossa última atividade da disciplina será um questionário curto, com base nos conceitos que nós estudamos nos textos que foram lidos nos fóruns 1, 2 e 3. Se não me falha a memória, se eu não estou muito enganada, é um questionário com 3 perguntas, tá certo? Então,
essa atividade final, vocês respondem as 3 perguntas, e as 3 perguntas estão relacionadas às leituras feitas para o Fórum 1, para o Fórum 2 e para o Fórum 3. Então, eu peço que vocês não faltem, tá? Se vocês não faltem, a gente já está tão anestesiado que parece presencial, o computador virou o presencial. Eu peço que vocês não deixem de participar dos fóruns, tá? Porque essa participação nos fóruns é a que vai garantir que vocês estão efetivamente tendo contato com as leituras, discutindo os conceitos, que, a meu ver, é o que faz com que nós possamos ampliá-los de maneira ainda mais eficaz. Então, não deixem de participar dos fóruns e de realizar a atividade final, que é um questionário com 3 perguntas. No plano de ensino, vocês vão encontrar o descritivo de todos os fóruns, vocês vão encontrar o questionário já com as questões que compõem essa atividade final, e o link para todos os textos da bibliografia básica. Então, eu optei, pessoal, por selecionar textos que são de fácil acesso pela internet, para vocês poderem acessar livremente, quem quiser imprimir, fique à vontade, tá bom? Então, no seu plano, você já tem o texto e o link já para acesso diretamente pela internet. E nos fóruns, eu explico cada texto que é para cada fórum, então tá bem explicadinho, mas mesmo assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Podem me chamar no direct, lá no Instagram, pode me mandar e-mail, sem nenhum problema, tá bom? E eu vi aí no chat que as minhas orientandas estão presentes. Também tem meu contato, podem me chamar para o que precisarem, não só para questões de TCC, tá certo? Vamos avançar um pouco, então? Agora, eu quero refletir um pouco com vocês sobre os conceitos principais da nossa disciplina. Eu tenho certeza que vocês já estão bem adiantados, né? Vocês já têm, assim, já tiveram um bom contato com as teorias do Foucault, com alguns dos seus leitores, com a aplicabilidade ou a compreensão desses conceitos. Só que agora eu quero trazer para vocês um olhar para esses conceitos, pensando no contexto da nossa disciplina. Na nossa disciplina, nós vamos tratar... a Viviane falou, o professor Veiga Neto é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada, Viviane, muito obrigada. Podem confiar, eu já li os livros dele, são ótimos, ele é um excelente estudioso da teoria Foucaultiana, e ele inclusive, eu também vou dar uma informação que eu não tenho certeza, mas se eu não estou enganada, ele foi orientando do professor Tomás Tadeu, que também, né, tem uma relação muito profunda com as teorias Foucaultianas. Então, a gente sempre tem que procurar leituras confiáveis, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Sempre que formos fazer as nossas pesquisas, os nossos estudos, é importantíssimo que a gente busque essas fontes sempre confiáveis, certo? Vamos refletir um pouquinho, então, sobre os principais conceitos da disciplina? Por que eu quero trazer essa reflexão para vocês? Eu quero trazer um suporte inicial para vocês fazerem a leitura dos textos que eu indiquei com mais leveza, com mais clareza, já com um olhar não direcionado, porém esclarecido, para que vocês possam trilhar os caminhos de aprendizagem dentro da nossa disciplina da melhor maneira possível. Então, eu trouxe aqui um painelzinho para vocês com os principais conceitos que nós vamos estudar dentro da nossa disciplina. Nós vamos estudar, primeiro ponto, né, o ponto de partida. A gente vai estudar a perspectiva Foucaultiana na educação. Então, agora nós vamos voltar os nossos olhos Foucaultianos para o campo da educação. Então, nós vamos, claro, fazer a compreensão do conceito, mas analisá-los contextualizando-os no campo educacional. Então, esse é um primeiro aspecto que é muito importante que vocês tenham claro, tá?
Segundo conceito principal da nossa disciplina, o processo de produção da norma. Nós vamos entender o que é a norma, qual é a relação dela com esse processo de produção, como ela gera seus efeitos nas relações, e vocês vão começar a entender que há muitas conexões que nos dizem muitas coisas. Nós vamos estudar um pouquinho também sobre o processo normalizador, que aí já está um pouco além da compreensão da norma. Para entender o processo normalizador, é muito importante que a gente compreenda a norma, compreenda o que ela é e os seus efeitos, para então entendermos como esse processo normalizador se estabelece a partir dela e também, automaticamente, né, consequentemente, produz os seus efeitos na construção do sujeito. Um outro aspecto importante que nós vamos estudar está relacionado à institucionalização escolar. Vocês já sabem que a institucionalização é um assunto muito importante, eu diria, um divisor de águas, ou talvez, né, um grande gatilho dentro da teoria do Foucault. Ela trouxe uma perspectiva extremamente interessante para dentro da teoria do Foucault, principalmente quando ele aliou a sua teoria, a sua compreensão do poder a esse processo institucionalizador, esse processo que institucionaliza o sujeito, torna o sujeito um produto institucional. Então, isso também é algo que nós vamos entender como tudo isso se conecta. Vamos falar um pouquinho também sobre docilização de corpos e mentes na escola. E talvez eu digo isso principalmente quando faço discussões sobre isso com os meus alunos ou em grupos de estudo, eu sinto que esse assunto dentro da teoria do Foucault é uma das que mais gera impacto sobre os professores, porque nós fomos formados, produzidos, num contexto de disciplinamento dentro do qual não tínhamos condições de criar ou desenvolver esse senso crítico, de analisar dessa forma mais questionadora. Para nós, quando éramos disciplinados, ou mesmo enquanto professores, a prática do disciplinamento parece algo que está relacionado ao dia a dia, faz parte do dia a dia, e é algo natural no contexto educacional. Mas aí, quando vem o Foucault e fala para a gente, olha, o disciplinamento é uma técnica que está totalmente relacionada com a docilização de corpos e mentes. Isso, para nós, é um choque, digamos assim, né? É um choque que nos tira dessa condição de mero espectador para uma condição de questionador. E como eu disse, não estamos aqui para julgar o que é certo, o que é errado, postura certa, errada, não é isso. Estamos aqui para analisar as relações do ponto de vista teórico, ancorado na teoria Foucaultiana. É isso. Então, vamos fazer essa análise, como diz uma professora minha aqui de Ribeirão, que eu gosto muito, da USP aqui de Ribeirão, vamos pensar conceitualmente. Pensar conceitualmente é o que vai nos ajudar a fazer essas conexões. E para encerrar esse quadro, nós temos da nossa disciplina o sujeito, claro, relações de poder no contexto. A gente vai fazer, né? A gente vai passar por essa análise para entender como ações de poder produzem sujeitos e como isso está relacionado, ou em que aspectos isso está relacionado com o campo da educação, tá bom? Agora, eu queria convidá-los para fazerem uma atividade interativa comigo. Nós estamos falando aqui que
o ponto central da nossa disciplina é a subjetivação. Inclusive, está lá no nome da nossa disciplina, Foucault Educação, e as perspectivas de subjetivação. Então, se esse é um dos aspectos centrais da nossa disciplina, e se vocês, quem é adepto das teorias da aprendizagem significativa, até mesmo do construtivismo, sabem que é muito importante a gente sempre ter uma ideia do que o nosso aluno pensa, sempre ter uma ideia sobre os conhecimentos que o nosso aluno traz. Esse é o meu intuito nesse momento. Eu quero convidá-los a refletir sobre subjetivação. E quando eu falo a palavra subjetivação para vocês, qual é a primeira palavra que lhe vem à mente? Para a gente poder desenvolver essa atividade, a gente vai fazer uma nuvem de palavras juntos. Para poder entrar nessa nuvem de palavras, vocês podem acessar diretamente pelo link que está aí, ou apontar o seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. Eu não sei se eu tenho acesso ao chat de vocês. Se eu tiver acesso ao chat de vocês, eu vou colocar o link no chat, tá bom? Senão eu vou mandar para a Fabiana e ela coloca para mim. Eu vou interromper o compartilhamento de tela nesse momento, porque eu vou colocar aqui a nossa nuvem de palavras para eu saber o que é que vocês pensam sobre subjetivação. Quem ainda não apontou o celular para o QR Code aqui do lado, já faça isso, já aponte para o QR Code, porque eu vou interromper o compartilhamento da tela nesse momento. Vou passar o link para a Fabiana. Só um instantinho. Vou passar o link para a Fabiana, colocar no chat para a gente, tá bom? E aí vocês poderão, então, acessar pelo link, pegando aí pelo chat. Só um instantinho que eu vou colocar aqui para ela. E já vou abrir a nossa nuvem de palavras. Está abrindo, tá, pessoal? Um pouquinho de paciência com essa pobre coitada dessa internet. Eu já estou vendo que está chegando palavras aqui. Já estão chegando palavras. Eu vou colocar aqui o link, Fabiana. Ah, você prefere no e-mail? Eu mando no e-mail, pera lá. Vou colocar no e-mail para você. Pode ser? Então tá. Ela falou que pode ser, mas de qualquer forma, Fabiana, eu te mandei no e-mail também, tá? Caso você ache melhor. E eu vou compartilhar a tela aqui da nossa nuvem de palavras para vocês verem que ela já está super adiantada. Já temos várias palavras surgindo. Lembrem-se que nessa atividade vocês vão entrar e colocar a palavra que a primeira palavra que vocês pensam quando falam sobre subjetivação. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Um instante. Vamos lá. Ah, prontinho aqui. Está compartilhada. Eu vou abrir a tela. E aí vocês me contam se estão vendo. Estão vendo? Estou vendo aqui vários já. Eu quero ampliar essa tela. E tem como? É que eu não estou vendo aqui o local para fazer ampliação dela. Ah, pronto. Prontinho. Ah, me digam no chat se vocês estão vendo a tela ampliada. Agora eu ampliei a tela. Veja se eu vi que não dá para ver. Agora, ó, a nossa nuvem está crescendo. Ah, Fabiana, você precisa autorizar a tela.
Você precisa subir a minha tela para o... Adiciona a minha tela na ferramenta. Isso, a Fabiana. Aí, muito bem, Fabiana, obrigada. Acho que agora o pessoal vai conseguir ver. Ótimo. Olha a nossa nuvem crescendo. Olha quanta coisa vocês pensam sobre subjetivação, né? Quando a gente fala sobre subjetivação, indivíduo, introspecção. Olha como a individualidade aparece, pessoal. Olha como ela aparece bastante aí na nossa nuvem, né? Individualidade, construção, o que não é direto, atuar na sua essência, subjetivação, pessoal, a palavra essência, eu já percebi que quando a gente fala de subjetivação, muitas pessoas a relacionam com essência. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão do essencialismo, tá? Mas a gente vai falando mais sobre isso. Opinião do indivíduo, olha esse, ó, tornar pessoal. Tornar pessoal. O que é tornar pessoal? É tornar algo próprio daquela pessoa, construído por ela, ou algo que ela internaliza de fora por uma situação, por uma relação de poder, por uma relação hierárquica. Olha essa outra palavra aqui que vocês colocaram, pensamentos, subjetivação, pensamentos, e eu já lhes digo que a subjetivação com certeza está totalmente relacionada à mente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Sujeito é a que mais aparece, olha lá. Percebam, pessoal, que conforme a nuvem vai se atualizando, o próprio algoritmo do programa, ele coloca no centro e em destaque aqueles que são inscritos pela maior quantidade de pessoas. Então, percebam que sujeito está grande em destaque no centro da nuvem de palavras, justamente porque a maior parte dos participantes da construção palavra sujeito. Então, recebendo de vocês, sujeito, conceito, é um conceito que já vem reverberando, que já vem gerando efeitos nos seus pensamentos, na maneira como vocês encaram, e isso é fundamental, eu já vou dizer por quê. E ele, sim, está totalmente relacionado com... ele está totalmente relacionado com esse processo chamado subjetivação, ok? E eu fico muito feliz, inclusive, que o sujeito esteja dentro das percepções de vocês, porque era o centro das percepções, era o centro das teorias do Foucault também, conforme ele próprio deixou bem claro nos seus escritos. Alguns acham que o Foucault tratava sobre o poder, que a teoria do Foucault é para discutir o poder, e, na verdade, a teoria Foucaultiana discute a produção do sujeito. O poder faz parte disso, tá bom? Eu vou interromper esse compartilhamento. A gente já está caminhando para o final da nossa live. Eu sei que a gente tem um horário, eu vou atender corretamente ao protocolo, tá? Para a gente não perder, tá bom? Para eu não comprometer os horários de vocês, tá certo? Eu vou aqui apenas voltar com os meus slides para a gente fazer já ir caminhando para esse fechamento. Só um instante. Isto está aqui. Oh, meu Deus. A gente apanha dessas ferramentas ainda, né? Eu confesso que ainda apanho um pouco, apesar de já estar bastante familiarizada, eu ainda apanho um pouquinho delas. Mas gosto muito.
e acho que elas nos salvaram nesse momento de aulas remotas. Estamos todos em aulas remotas, né? Claro. Então, eu penso que foram grandes auxiliares. Eu voltei compartilhamento, Fabiana, pode adicionar minha tela, tá? A Fabiana já vai adicionar minha tela, e aí a gente já dá sequência, eu vou ampliar, vou perder o chat novamente, então, para esse final, se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar aqui no chat do YouTube mesmo, que a Fabiana me mostra, tá bom? Vou ampliar a tela, e a gente já vai começar a caminhar para o encerramento. Depois dessa ampla discussão super bacana que fizemos de forma interativa, e eu gosto muito de trabalhar de maneira interativa, como é que eu gostaria, então, que vocês, para a gente, na verdade, vocês foram a compreensão inicial da subjetivação. Articular, organizar essa nuvem, essa percepção toda que nós construímos agora, pensem sempre que a subjetivação é um processo que se estabelece a partir dessa articulação que ocorre entre as relações de poder e o sujeito. O poder sempre pensado como um exercício, poder não é algo que você pega, que você se apropria, poder é algo que a gente exercita. E o sujeito sempre pensado como resultado de uma produção. O sujeito é produzido, ele não é pronto, ele não é estático, ele não é imutável. Ele se modifica e ele é, sim, influenciado e fabricado no contexto das relações de poder. Isso é muito importante que a gente tenha sempre bem claro. Nessa outra apresentação, eu coloquei para vocês algumas notas conceituais que eu gostaria muito que vocês se lembrassem. 3 notas que são essenciais para a nossa disciplina: institucionalização, subjetivação e normalização. Esses 3 conceitinhos vão se articular com muita clareza ao longo da leitura dos textos que vocês vão fazer. Para o Foucault, pessoal, a escola é uma instituição de sequestro. Por quê? Ela molda condutas, ela disciplina comportamentos. Ele traz para essa compreensão, eu não sei se vocês já atravessaram esse estudo, a compreensão ou essa noção sobre a transição entre a sociedade disciplinar e a de controle, que é justamente esse momento em que o movimento do controle deixa de partir do campo externo. Numa sociedade disciplinar, o controle é produzido, ele é recebido de fora para dentro do sujeito. Na sociedade de controle, ele é internalizado, ele parte de dentro, que é justamente o que a gente vê lá no Vigiar e Punir, que o Foucault trata sobre o panóptico e todas aquelas coisas. Então, nesse contexto de autocontrole, a gente enxerga também a instituição. Uma instituição que deixa de ser punitiva para agora produzir o corpo dócil, que é aquele corpo capaz de se autocontrolar e de produzir o esperado, de se comportar da maneira esperada. Esse é o corpo dócil. E, claro, não há melhor técnica para a docilização do que a disciplina. A disciplina é justamente essa técnica de poder que vai recair sobre o corpo e a mente para garantir que essa docilização aconteça e que o sujeito se subsuma completamente à norma. E aí nós temos, então, o processo normalizador em linhas bem amplas, tá? Em linhas bem iniciais. Eu trouxe esse trecho aqui, depois, se for possível, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar essa apresentação para vocês, nós não vamos conseguir ver tudo, tá? Mas se vocês gostaram, deixa um joinha ali no chat para a gente, que eu vou disponibilizar para vocês a apresentação completa, tá bom? Esse trecho aqui é um trecho do Canguilhem, ele é discutido pelo Foucault em várias das suas obras, e ele tem uma percepção muito bacana sobre o que é o normal, sobre como o normal se produz, sobre o que é o normal.
Aqui eu trouxe essa relação entre a norma e o normal, e só para a gente fechar nesse contexto, nesse conceito, que era exatamente o que eu queria chegar, a norma, pessoal, ela tem características que vão traduzir, que vão justificar a existência do que é o normal. Eu não estou falando só de norma legal, não, tá? Aquela que está lá na lei, não é só essa, não. Eu estou falando daquela norma que é um instrumento regulador. A norma, ela contém dispositivos que vão justificar o normal. O normal, em consequência, é justamente esse resultado de um parâmetro que foi histórico e socialmente construído. É uma referência. Então, norma e normal estão num contexto de produção, mas que a gente, para que a gente possa ter esse normal, para que a gente possa ter essa norma, segundo o Canguilhem, segundo Foucault, nós temos o pressuposto do anormal. Eu gostaria muito de poder discutir aqui com vocês, né, o que é a norma, o que é, na verdade, o que é o normal para vocês, o que é o anormal, e é claro que a gente vai ter mais oportunidades sobre isso, mas o meu tempo já está se esgotando, então eu vou, nesse momento, interromper o compartilhamento aqui dos meus slides. Eu vi que você os slides e eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou disponibilizar as coisas, eu acho que ele pode ajudá-los nessas leituras, e é claro, podem contar comigo também. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de sortear um livro para vocês todos que estão aqui, que estão presentes, que estão acompanhando. Se gostaram da live, a gente pode marcar uma outra live, sem nenhuma pretensão, claro, apenas para a gente compartilhar o que ficou por ser discutido. Se gostaram, claro, senão a gente discute por outros caminhos, tá bom? Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer esse sorteio, eu queria sortear um livro entre os presentes. Eu combinei isso com a Fabiana antes e eles têm lá uma lista que está em ordem, tem números, né? Está em ordem numérica, os nomes de todos vocês. Então, eu vou sortear um número e a Fabiana vai dar uma olhada lá na lista para a gente, para ver se quem eu sorteei está aqui presente, para a gente poder, então, sortear esse livro. O livro que eu vou sortear para vocês é esse aqui, não sei se já tem, se conhecem, é A Ordem do Discurso. A Ordem do Discurso é a aula inaugural do Foucault no Collège de France, e tem tudo a ver com esse momento, que é a minha aula inaugural aqui com vocês também, então eu fiquei muito feliz de poder, de trazer esse livro para vocês, porque, inclusive, foi ele que me iniciou nos estudos do Foucault, e ele que, assim, foi o gatilho para eu me interessar em me envolver nas pesquisas, entrar para o grupo, e hoje eu sou completamente envolvida com isso. Então, lá, a Fabiana já está esperando. Eu vou falar um número para ela completamente aleatório, eu não tenho acesso a essa lista, não tenho a menor ideia de como, né, dos números que estão lá, dos nomes e dos números, mas sei que estão todos nela. Então, eu já me inteirei antes, conversamos antes, e eu vou falar esse número para ela agora. Espero que a única regra é que tem que ser uma pessoa que está aqui presente, então a gente só vai fazer essa confirmação, tá? Fabiana, vamos sortear o número 55. Vamos ver se o número 55 está aqui presente. Eu vou enviar o livro, tá? Combinei com a equipe. Eu vou enviar o livro e ele vai chegar às mãos de vocês com a minha dedicatória, inclusive, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ana Paula, eu sou completamente chão da escola, tô lá. Completamente. Tô no chão da escola, tô no chão da universidade, tô em todo o chão. Estou no chão da pesquisa, então eu acho que é... Ah lá, Flávia Ferreira da Silva. Está presente, Flávia? Não está? Ah, que pena, não está. Vamos sortear outro, Fabiana. Vamos sortear o número 62. Totalmente aleatório, tá, pessoal? Totalmente aleatório. Estou falando assim...
Vamos sortear até que tem algum presente aqui, tá? 62. Ellen Aparecida dos Santos. Tá presente? A Ellen? Ellen Aparecida dos Santos? Parece que não, né? Não se manifestou. Quer tentar outro, Fabiana? Querem tentar outro? Eu não sei se não tá carregando aqui para mim no chat. Ah lá. Vamos ver. Chama um número grande. Então, eu vou chamar um número grande agora. 105. Pronto, vou chamar um grande agora. Se não sair, vai ser um pequeno. 105. Fabiana, dá uma olhada no 105. Chamei um número grande, se não pegar, pequeno. Maiara Andressa Soares. A Maiara não está? Não está, né? Vamos para outro, Fabiana, para a gente não passar muito aqui o horário do pessoal, tá? Eu vou para um pequeno, então, agora. Fui para um grande, agora eu vou para um menor. Depois vou para um médio, caso não dê certo. 5. Vamos para o 5, Fabiana, um número bem pequeno. Ariane, esse livro é muito bom. Tomara que dê certo. Aldo da Silva Moura. Aldo da Silva Moura, está? Se só manifesta rapidinho, porque até chegar em alguém que está. Aldo. Fabiana, vamos para um do meio. Vamos para o 84. 84. 84 é a Leonice. Leonice Aparecida do Nascimento. Aniversário da Érica. Ô, Érica. Podia, ó, tá vendo, gente? Quem sabe, Érica? Aldo não está. Leonice também não. Então, vamos adiante. Vamos para um mais alto agora. 143. Tiago, ele é ótimo. Ele é muito esclarecedor, porque é um livro, como eu posso te dizer? É um livro que traz, assim, as bases para a gente entender o discurso. Tawane Martins. Não? Oh, meu Deus, tá difícil da gente conseguir sortear. Ô, Fabiana, quer tentar fazer de alguma outra forma? De repente, pegar os números, o pessoal que está aqui presente manda. Vamos tentar uma última? Vamos tentar uma última, se não der certo, a gente pega o nome dos presentes e faz o sorteio, tá bom? A Leonice está na live. Estão falando que a Leonice está na live. Cadê? A Leonice está. Cadê a Leonice? A Leonice! Olha lá, a Leonice está. Que bom, Leonice! Leonice, ó, já vi que você tá, já vi seu nome. Eu vou encaminhar o livro, tá? Para vocês, eu vou encaminhar para a equipe, aí a gente vai só depois conversar para ver como ele chega até você, tá bom? Espero que você faça um excelente uso, um excelente estudo. E para os demais, é um livro que eu com certeza indico, sempre, né? Qualquer um do Foucault, obviamente, eu indicaria. Eu, claro, né? Já com dor no coração, gostaria de ficar mais com vocês,
Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos, a permanência, né? Vocês terem ficado até o fim da live. Muito obrigada pela paciência, né? No começo a gente teve esses ajustes técnicos, mas que bom que deu tudo certo e pudemos compartilhar bastante coisa. Eu vou disponibilizar a apresentação, vocês vão receber, tá? Vocês vão receber os slides, então espero que ajude bastante. E, mais uma vez, os meus agradecimentos, os meus contatos, vocês já têm, o nsupino@gmail.com, que é o meu e-mail, e o @profanatalia, tudo junto, que é o meu Instagram, tem TH, tá? Pode entrar, pode me mandar mensagem, o que vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Como eu disse, às vezes demora um pouquinho, tem muita coisa, mas eu respondo todo mundo, e a gente vai trocando ideias, e vamos começar a fazer essa teoria Foucaultiana reverberar, como ele mesmo utiliza nos seus cursos, nas suas aulas. Muito obrigada. Lá, o pessoal está falando que vai combinar com você, Leonice, a entrega do livro, tá bom? Mas fica tranquila que ele já é seu. A gente só vai combinar para chegar até suas mãos. Mais uma vez, obrigada à equipe. A equipe foi muito, muito carinhosa, me ajudou muito, teve muita paciência, aceitou minha proposta de trazer uma outra ferramenta para fazer a live, e graças a Deus deu tudo certo. Um excelente curso para nós, que a gente tenha ótimos aprendizados e, claro, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à minha disciplina. Tá bem? Um prazer enorme estar com vocês e até a próxima. Se vocês gostarem, a gente tenta marcar uma próxima live, tá bom? Um grande beijo a todos e todas e até a próxima.